Olá, bom dia. Sou Lucas Antônio Xavier. Estou aqui para apresentar o resumo elaborado por Xavier, Rodrigues e Fardim para o Encontro Científico de Física Aplicada 2020 com a temática Implicações Pedagógicas, Novas Demandas para explicitar a reformulação do SI, que é o nosso Sistema Internacional de Unidades. Para iniciar, citamos aqui Libani. Diz que o fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e avaliação. Cada uma delas desdobradas em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino propriamente dito. Então, nesse estejo, iniciamos uma atividade junto com nossos alunos com abordagem sobre as unidades do SI. A nossa pesquisa tem um caráter de pesquisação, se deu em maio e junho de 2019 na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio, professora Filomena Quitiba, localizada aqui no sul do estado, Piúma, Espírito Santo, com envolvimento de 10 turmas, 2 turmas dos primeiros anos, 5 turmas dos segundos anos e 3 turmas dos terceiros anos. Aí, como foi que se organizamos? Em cada turma, houve a formação de 7 grupos, cada grupo com uma das unidades do SI. Então, foi feito todo um trabalho e a nossa culminância foi de que forma? Os alunos, esses 7 grupos de cada sala, tiveram que apresentar, junto com um professor, diante da turma, em formato de seminários. Então, cada um pegou a sua unidade, que era composta de comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Os integrantes de cada grupo formados tiveram que realizar pesquisa na internet e consulta ao livro didático. Foi dado feedback pelos professores envolvidos durante a preparação dos trabalhos. Chama atenção aqui a questão do livro didático, pois ele não está atualizado. É um livro de 2018, a reformulação ocorreu em 2019, e eu acredito que com a chegada dos novos livros, 2021 ou 2022, aí sim que vai trazer essa nova reformulação. Então, por isso é importante a proposta de trabalho pedagógico junto aos educandos, em forma de seminário, a fim de transpor esta reformulação ocorrida o ano passado. Aqui eu vou estar apresentando uma sequência, os slides, após o recorte, slide de alguns trabalhos dos alunos, só para poder situar parte do trabalho deles. Então, aqui um grupo mostrou um pouquinho como é que é o sistema adotado nos países da língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, e aqui embaixo o nosso sistema decimal que a gente adota aqui no Brasil. Então, fizeram analogia para poder mostrar legal para os alunos da sala de aula. Um outro grupo, mesmo que tinha pegado uma das unidades para apresentar, mas quis situar a turma com esse quadro aqui, com essa tabela, contendo as 7 unidades do SI. Então, e ao mesmo tempo, eles exploraram, citando que essa tabela ela é fruto de evolução de outros sistemas trabalhados no passado. Então, é importante. Teve um grupo do terceiro ano, também explorou, através dessas figuras, mostrando como é que era antes e como é que era depois. E dentro da sua temática, se eu não me engano agora, eu não estou lembrando agora se foi de esse grupo que apresentou aqui, se foi sobre comprimento ou massa. Mas aí eles mostraram também uma panorâmica geral e explicitaram o seu assunto. Aqui, um grupo mostrou como é que era a unidade de comprimento, como é que se definia metro antes, que é uma barra de platina-irite que fica lá na França, e hoje, que foi aprovado em 1983, que para definir metros tem uma forte relação com a velocidade da luz, ou seja, para definir o comprimento, você considera
que é a distância que a luz percorre no espaço durante um intervalo de tempo de 1 dividido pela velocidade da luz. Então, é uma definição muito importante que o grupo explorou, mostrando que antes você tinha um objeto físico e após não tem mais esse objeto físico. Depende de algumas constantes da física. Ou seja, o mesmo também ocorreu com outro grupo, quando eles abordaram a definição de massa. Mostraram o antes e depois, mostrando que antes dependia de uma barra de platino e lítio que ficava na França, e hoje está relacionado com a constante de Planck, uma constante muito importante que vem da física moderna, que foi elaborada em 1900, ou depois um pouquinho. Outro grupo explorou também de forma bem exitosa a definição de tempo, mostrando uma definição mais antiga, que não está aqui na imagem, mas falaram sobre o relógio de sol, mostraram várias unidades como se media tempo no passado. E, por último, citaram essa definição aqui e depois fizeram explicitaram essa nova definição com muito mais precisão. Então, é interessante que esse grupo também trouxe essas imagens aqui, que essas definições de tempo é tão importante no mundo da ciência, porque é a partir dele que foi possível, dessas definições, construir um equipamento muito importante, que é o relógio atômico, que é utilizado hoje em alguns países do mundo. Aqui está mostrando na estação espacial, que está a 600 km de altitude aqui, e que tem uma velocidade de 28 mil km por hora em volta da Terra. Então, é importante frisar que dentro dessa estação contém um relógio atômico. Aqui, o mesmo também ocorre aqui no telescópio Hubble, tão importante no mundo da astronomia, que é a partir desses equipamentos que a ciência deu um grande salto de qualidade. Outro grupo mostrou como é que é a definição de temperatura, como é que era antes, está bem definido aqui, e hoje está relacionada com a constante de Boltzmann. Então, mostra como é que algumas definições começam a abandonar certos objetos físicos, ou algumas definições, e passa a ter uma precisão muito maior. No caso do Ampère, que está relacionado com uma força entre dois fios condutores, mas hoje está relacionado com a carga elementar. Então, um grupo que explorou, até fez uma citação do CERN, que fica na Suíça, ali na divisa com a França e Suíça, que é um acelerador de partículas muito sofisticado, e fez a física de um salto gigantesco de conhecimento. Então, esse grupo acabou se aprofundando, trazendo isso para as salas de aula. Aqui nós temos também a intensidade luminosa, que alguns grupos que fizeram apresentações mostraram o antes e o depois. Citar exemplo na sala de aula, com o próprio datashow, para poder contextualizar a importância que tem a diferença da intensidade luminosa de algumas lâmpadas. Então, foi bacana a apresentação de algum desses grupos que exploraram essa temática. E, por último aqui, um grupo exploraram o conceito de mol, relacionado com o átomo de carbono, mas hoje tem hoje relacionado com a constante de Avogadro. Então, esses grupos perceberam a importância, o contexto histórico, o antes e o depois. Alguns grupos saíram muito bem e outros nem tanto, mas no final, com a socialização e disponibilidade desse trabalho no site, foi possível os demais ter a percepção. Resultado das discussões foi importante, porque após a apresentação do seminário, ligamos a datashow, projetamos essa imagem no quadro e fizemos a abordagem de cada uma dessas definições em cima das apresentações desses grupos. Então, foi legal, porque o grupo que apresentou sobre o conceito de massa, a definição da unidade de massa, mas os demais grupos não tinham estudado. Então, nessa culminância, foi possível o professor fazer a sua intervenção e também os grupos de cada unidade também enriquecer na fala. Então, foi uma proposta muito positiva nesse trabalho. Mas o desafio que fica é o quê? Que o ensino dos conceitos contínuos SI é tarefa que deve ser encarada anualmente em salas de aula. E o transpor requer empenho docente. As tecnologias oriundas do conhecimento produzido devido à física moderna justificam a necessidade de reflexão
dos educadores para levar os estudantes da educação básica a ficar em sintonia com o século XXI, ter maior entendimento da reformulação do SI ocorrida no ano passado. Então, a gente sabe que, mais cedo ou mais tarde, nossos alunos podem estar indo para o mundo da ciência, pode ser cientista, pode ser advogado, engenheiro, então a gente não sabe o caminho. Mas a gente que, na educação básica, no chão da sala de aula, temos que mostrar esse campo muito importante para a ciência, que é o sistema de unidades. Sabemos que hoje há um grande desafio, porque ainda não trabalhamos de forma eficiente a física moderna, que está contida no livro didático, no livro do terceiro ano, que raramente a gente chega nesse conteúdo. Mas quando a gente trabalha no primeiro ano, preferencialmente, o sistema internacional de unidades, chama atenção, porque algumas dessas definições estão relacionadas aos conceitos muito modernos de ciência. Então, quando chegasse no terceiro ano, a gente deveria amarrar essas informações do SI com o conteúdo do livro didático de moderno. Assim, o aluno pode entender melhor o seu cotidiano, o mundo da ciência e fazer diferença na sua aprendizagem. Aqui está algumas referências adotadas, que é a nova cartilha, que foi elaborada em 2019 pela Sociedade Brasileira de Física, em comunhão com a Sociedade Brasileira de Meteorologia. Também consultamos alguns materiais do Inmetro e também o Libano, que é um pedagogo muito importante, um educador muito importante para a gente no mundo da educação. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a oportunidade dada pelo coordenador, que é o nosso grande Carlos, por proporcionar essa abertura dos professores da educação básica em poder participar desse encontro tão importante. Então, muito obrigado, e quarta-feira se encontra para responder algumas perguntas dos demais colegas. Então, até a próxima.